Imagine-se no coração do Vale Sagrado do Peru, cercado por montanhas imensas e uma paisagem que parece intocada pelo tempo. Ali, em meio a esse cenário impressionante, estão blocos de pedra colossais, alguns chegando a 70 toneladas, cortados e encaixados com tanta precisão que nem uma lâmina de barbear conseguiria passar entre eles. Agora, aqui vai o detalhe que torna tudo ainda mais incrível. Essas pedras não vieram do local onde estão hoje. Elas foram retiradas de uma pedreira a quilômetros de distância, atravessaram rios, subiram encostas e foram posicionadas no alto da montanha com uma técnica que ninguém consegue explicar completamente. E antes que você pense que isso foi obra dos Incas, saiba que existem indícios de que essas estruturas já estavam ali muito antes deles. Isso levanta uma pergunta que deixa muita gente intrigada até hoje. Quem realmente construiu Ollantaytambo e como conseguiram realizar algo tão impressionante sem os recursos modernos que conhecemos? Ollantaytambo fica no Vale Sagrado dos Incas, a cerca de 60 quilômetros de Cusco. Esse lugar não é só uma antiga cidade de pedra, é um verdadeiro quebra-cabeça arquitetônico que intriga pesquisadores há décadas. Entre suas estruturas mais impressionantes está o chamado Templo do Sol, onde imensos blocos de granito rosa foram alinhados com uma precisão inacreditável. Cada pedra parece ter sido moldada para se encaixar perfeitamente na outra, sem argamassa, sem espaços vazios, como se fossem peças de um gigantesco jogo de encaixe. O detalhe mais curioso, esse tipo de granito não é encontrado em Ollantaytambo. Ele veio de uma pedreira localizada do outro lado do vale, o que significa que, de alguma forma, esses blocos foram extraídos, transportados por quilômetros, atravessaram um rio e depois foram erguidos até o topo da montanha. Tudo isso sem máquinas modernas, sem guindastes, sem nada do que hoje seria considerado essencial para um trabalho desse porte. Os Incas dominaram a região por volta do século XV e deixaram sua marca adaptando e ampliando as construções. Mas muitas dessas estruturas monumentais já estavam ali muito antes da chegada deles. Isso levanta uma questão importante. Quem começou essa obra gigantesca? E mais ainda, como conseguiram fazer isso com tanta precisão e controle? E aqui está um dos maiores mistérios dessa construção. As gigantescas pedras de granito rosa não só vieram de outro lugar, mas foram transportadas de uma pedreira localizada a cerca de 6 quilômetros de distância, do outro lado do vale. Isso significa que, de alguma forma, elas precisaram ser retiradas da rocha-mãe, levadas em costa abaixo, atravessadas pelo rio Urubamba e depois erguidas até o topo da montanha onde estão hoje. Tudo isso sem as tecnologias modernas que conhecemos. Os métodos convencionais sugeridos por arqueólogos incluem o uso de rampas de terra e troncos de madeira para rolar os blocos. Mas será que isso realmente explicaria tudo? Primeiro, porque algumas dessas pedras chegam a pesar 70 toneladas, um peso absurdo para ser movido apenas com força bruta e roletes de madeira. Além disso, o terreno acidentado da região, cheio de desníveis e encostas íngremes, tornaria esse processo extremamente arriscado. Qualquer erro no transporte poderia fazer uma pedra dessas despencar e se perder no vale. Outro ponto que gera ainda mais questionamentos é o acabamento perfeito dos blocos. Eles não apenas foram transportados, mas também esculpidos com uma precisão absurda, encaixando-se como um quebra-cabeça tridimensional. Até hoje, ninguém sabe exatamente como essa façanha foi realizada. Seria possível que civilizações mais antigas dominassem técnicas de engenharia que ainda não conseguimos compreender completamente, e mesmo depois dessa travessia, o desafio não terminava. O terreno de Ollantaytambo é extremamente acidentado, repleto de encostas íngremes e desfiladeiros. Subir pedras tão pesadas até o topo exigiria um conhecimento de engenharia que, segundo o que sabemos, não deveria existir naquela época. Mas esse tipo de construção não é único no mundo. A mesma precisão milimétrica no encaixe das pedras pode ser vista em Machu Picchu e Sacsayhuaman, onde blocos gigantes foram moldados de maneira tão exata que dispensam qualquer tipo de argamassa. E quando olhamos ainda mais longe, encontramos estruturas como as pirâmides do Egito, que também envolvem a movimentação de pedras colossais e alinhamentos perfeitos. O que chama a atenção é que esses locais estão separados por milhares de quilômetros e pertenceram a civilizações que, teoricamente, nunca tiveram contato umas com as outras. Isso levanta uma questão intrigante. Será que essas sociedades desenvolveram essas técnicas de forma independente ou havia algum tipo de conhecimento compartilhado que não chegou até nós? Se foi coincidência, por que tantas civilizações optaram pelo mesmo estilo de construção e pelo uso de pedras gigantes, mesmo quando existiam métodos mais simples? Em Ollantaytambo, há algo que vai além da grandiosidade das pedras ou da complexidade do transporte. O que realmente desafia nossa compreensão
computação. É a tecnologia utilizada para moldar e encaixar os blocos com tanta perfeição. O que se vê ali não é simplesmente um trabalho manual rudimentar. Em algumas áreas, as pedras parecem ter sido cortadas com uma precisão tão absurda que até hoje seria difícil replicar sem ferramentas modernas. Mas como isso foi feito? Algumas superfícies são tão lisas e bem acabadas que parecem ter sido polidas com equipamentos avançados. Em certos pontos, os cortes são tão retos e simétricos que se assemelham ao resultado de serras de alta rotação ou até mesmo a marcas de um processo térmico. Em outros locais, as rochas possuem encaixes curvos e irregulares, mas ainda assim, ajustados com uma precisão absoluta, como se tivessem sido moldadas no lugar. Essa mesma característica pode ser encontrada em Sacsayhuaman, Machu Picchu e até mesmo em antigas ruínas no Egito. Isso levanta uma questão intrigante. E se os antigos possuíam um conhecimento sobre a manipulação da pedra, que simplesmente se perdeu no tempo? Existem relatos de povos indígenas que falam sobre um líquido especial, supostamente extraído de plantas, que poderia amolecer rochas. Poderia ser apenas um mito, mas por que essa lenda aparece em diferentes partes do mundo? Isso indicaria um conhecimento comum entre civilizações distantes? Além disso, algumas das marcas encontradas sugerem o uso de calor extremo. Teriam eles desenvolvido uma técnica de fusão da pedra? Se isso for verdade, significaria que povos da antiguidade possuíam um nível de sofisticação tecnológica muito superior ao que imaginamos. Mas, se essa tecnologia existiu, onde foi parar? A cada nova escavação, surgem mais perguntas do que respostas. Será que um dia conseguiremos desvendar esse segredo? Ou a história de civilizações perdidas ainda tem muito mais para revelar? Se as semelhanças entre essas construções ao redor do mundo já são intrigantes, o que torna Ollantaytambo ainda mais enigmático é a própria relação dos Incas com o local. Eles ocuparam a região, expandiram algumas áreas e utilizaram suas estruturas, mas jamais reivindicaram a autoria das gigantescas paredes de pedra que hoje fascinam pesquisadores. Em vez disso, suas lendas falam de uma civilização muito mais antiga, possivelmente anterior até mesmo às culturas pré-incaicas conhecidas. Isso levanta uma das perguntas mais persistentes da arqueologia. Quem realmente construiu as megalíticas fundações e templos desse lugar? Não há registros escritos que nos deem uma resposta clara. E as próprias tradições orais dos povos andinos já nasceram em um tempo em que essas estruturas já estavam ali, como testemunhas silenciosas de um passado desconhecido. Se pensarmos na complexidade envolvida, o transporte de blocos gigantescos por terrenos quase impossíveis, o encaixe perfeito das pedras sem o uso de argamassa, cortes que parecem ter sido feitos com ferramentas que não deveriam existir naquela época, chegamos a um impasse. As teorias convencionais apontam para técnicas rudimentares, mas nenhuma explicação é completamente satisfatória. Teriam civilizações antigas acesso a métodos de construção que foram perdidos no tempo? Estaríamos subestimando o conhecimento desses povos? Ou há algo nessa história que ainda não conseguimos entender? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: Ollantaytambo ainda guarda perguntas que a ciência não conseguiu responder completamente. As técnicas de construção, a precisão nos cortes das pedras e o próprio transporte dos blocos continuam sendo um quebra-cabeça que desafia nossa compreensão. E por mais que arqueólogos tentem explicar, ainda há lacunas difíceis de preencher. Talvez estejamos apenas arranhando a superfície do verdadeiro conhecimento dessas civilizações. Se povos da antiguidade foram capazes de feitos tão monumentais sem a tecnologia moderna, o que mais poderiam ter descoberto e que se perdeu ao longo dos séculos? E se de alguma forma parte desse conhecimento sobreviveu em outras partes do mundo, esperando para ser redescoberto? A história que conhecemos pode não ser exatamente como pensamos. Novas evidências surgem o tempo todo, e cada descoberta pode mudar completamente o que acreditamos saber sobre o passado.